Alô amigos, alô amigas, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias e entretenimento aqui na internet. Hoje 10/8 de 2018, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Pois é amigos, ontem eu tirei a minha, como diz o outro, meu fim de noite, né? Começo de noite na verdade, para assistir o debate na Rede Bandeirante dos candidatos à presidência da República, né? Confesso, fiquei bastante decepcionado, um debate bastante morno, sem graça, na verdade nada de novo ali, é o mesmo jeito de fazer a velha política, promessas e ainda sobre os temas muito por cima foram pincelados, digamos que de interesse popular muito pouco foi dito. Em um debate que ficou marcado, gente, pelas poucas provocações entre os candidatos, Jair Bolsonaro do Partido Social Liberal, foi o presidenciável mais contestado no encontro dessa última quinta-feira promovido pela Rede Bandeirante de Comunicação. O deputado federal teve pelo menos 2 momentos de trocas de acusações com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e também teve as declarações suas contestadas pelo senador Álvaro Dias Podemos, e ainda foi ironizado em determinado momento por Ciro Gomes. Confesso, gente, que a maioria deles, inclusive o Bolsonaro, estava perdido. O Álvaro Dias ficou aquém do que eu esperava, porque a gente sabe que ele no Senado Federal ele é bastante combativo. Me parece que ele estava até meio perdido ali durante o debate, estava sem saber mesmo o que dizer. Em sua primeira pergunta da noite, Boulos escolheu o Bolsonaro para responder e disse ao deputado que o Brasil todo sabe que ele é machista, racista e homofóbico, além de ter feito a política um negócio em família. Eu acho que ele começou muito mal um debate, não que não deva provocar, um debate tem que ter provocação, mas logo de cara eu acho que ficou meio esquisito, né? E ainda logo ele já leva uma patada do Bolsonaro, né? Sem demonstrar alteração presidenciável do PSL, permaneceu sentado e disse que não invade a casa dos outros nem leva o terror às cidades, referência ao fato, né, de Boulos ser líder do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Ao ser questionado por Boulos sobre a acusação de que uma empregada emprega uma funcionária fantasma em Angra dos Reis, Bolsonaro disse que Valderice Santos da Conceição é uma senhora humilde, entre aspas, trabalhadora, que ganha R$2.000 por mês. Ele disse ainda em tom de ironia que pensou que tivesse ido ao debate para discutir política nacional. Pois eu também acho que um debate tem que se discutir ideia, gente. Um debate onde que vai para o ataque pessoal é muito perigoso, porque o povo que está ali não está para ver os deputados entrando em tapa entre si, os deputados e senadores, ou seja, os candidatos, mas quer ver o confronto de ideias. Mas quem viu o debate acho que foi bem... percebeu isso, né? Os dois voltaram a se enfrentar no quarto bloco. Boulos disse que o capitão da reserva do exército foi expulso da corporação porque queria jogar bomba lá em algum lugar. Bolsonaro pediu direito de resposta, que não foi concedido porque ainda era o seu próprio período de falar, e negou a acusação do candidato do PSOL. Colocar bomba colocava a tua ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, disse Bolsonaro. Boulos pediu direito de resposta, alegando que a ex-presidente petista nunca foi sua chefe, mas a organização negou, né, dele responder, né? Depois Bolsonaro tornou a ser interpelado sobre uma polêmica envolvendo seu nome. O senador Álvaro Dias do Podemos, do Paraná, perguntou sobre uma frase do adversário de que mulheres deveriam ganhar salários inferiores ao de homens. Questionou também qual o seu posicionamento sobre outros assuntos relacionados ao universo feminino, como estupro, a mortalidade infantil. Bolsonaro respondeu que as mulheres devem ser valorizadas, mas reiterou que o Estado não deve interferir na questão salarial do setor privado. Afirmou ainda que apresentou um projeto no Congresso para a castração química de estupradores, que não foi aprovado. Eu acho que esse projeto do Bolsonaro deveria sim ser aprovado, porque é um projeto bom. Gente, eu vi ali
Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu vi ali, gente, que às vezes o Bolsonaro ele é criticado em certo momento porque ele não sabe. É que nem quando a gente vai fazer um vídeo, chega uma hora a gente não sabe colocar a palavra certa. Quando o Bolsonaro disse que, por exemplo, o empregado, para continuar com seu emprego, tem que ter um pouco menos de direito, talvez o que ele quis dizer ali, gente, seria a igualdade, ou seja, o patrão e o empregado ter seus direitos. O patrão ter a garantia e as prerrogativas da lei que ao demitir um funcionário ele não vai perder tudo que tem. E o empregado tem que ter a prerrogativa que se ele for demitido ele vai ter os seus direitos respeitados, ou seja, sem um levar vantagem demais sobre o outro, porque a gente sabe, né, que tem empresa quando demite 2, 3 funcionários, a empresa tem que fechar as portas porque não consegue sobreviver mais, né? Eu entendo que às vezes o Bolsonaro quer chegar numa espécie de resposta mais ou menos desse jeito, mas eu acho que ele não acha a palavra certa no momento. No quarto bloco foi a vez de Ciro Gomes alfinetar o candidato do PSL ao responder a uma pergunta do jornalista Sérgio Amaral sobre a burocracia no Brasil para a regularização de medicamentos e tratamentos contra o câncer e outras doenças. A Anvisa chega ao cúmulo de passar 6 anos para licenciar um princípio ativo. E Jair Bolsonaro apresentou um projeto autorizando uma droga nova por lei do Congresso. Veja onde nós chegamos, ironizou Ciro. O adversário pediu direito de resposta, dizendo que a frase de Ciro dava a entender que o remédio era uma droga. Mais uma vez, o pedido foi negado. O que dá a entender cabe ao público, candidato. Ele entenderá corretamente, sem dúvida, explicou o mediador Ricardo Boechat. Participaram ainda do debate dessa quinta candidato o cabo Daciolo do Patriota, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Henrique Meirelles do MDB e Marina Silva Rede. O candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não pôde participar porque está preso em Curitiba desde abril, né? O pedido tentou, no caso, a Band até tentou, né, liberar que o ex-presidente Lula fosse liberado para participar do debate, mas a justiça negou, né? O jornalista Ricardo Boechat, mediador do evento, informou no início do programa que Lula foi convidado, mas está impedido de participar. Nessa eleição, as emissoras de TV não são obrigadas a convidar João Amoedo, do Novo, João Goulart, filho, PPL, José Maria Emael, né, gente, do DC, e Vera Lúcia do PSTU, cujos partidos não atendem ao requisito de contar com ao menos 5 parlamentares no Congresso. Gente, mas eu vou ler mais um pedaço aqui da matéria para vocês entenderem aqui. É que eu achei o debate, gente, olha, pelo amor de Deus, cara, eu acho que até você que está aí do outro lado poderia se defender melhor no debate, né? O debate dessa quinta-feira teve 5 blocos. No primeiro, candidatos responderam a uma pergunta geral dos eleitores do jornal Metrô sobre o desemprego e fizeram questão entre si, o que se repetiu no terceiro bloco, na segunda e na quarta parte. Os presidenciáveis responderam questionamentos de jornalistas da Band. Ao longo de 2 blocos de confronto direto entre os adversários, Alckmin foi o mais questionado 5 vezes, seguido de Bolsonaro, que respondeu 3 vezes. Álvaro Dias, Ciro e Marina foram escolhidos 2 vezes cada um, e Meirelles e Daciolo 1 vez cada. Boulos foi o único candidato ignorado nessa fase. Os temas das perguntas variaram de combate à violência e aos privilégios de políticos e juízes, a programas sociais, educação e endividamento da população. O primeiro turno das eleições presidenciais tem até o momento 9 debates marcados. Pois é, gente, o Geraldo Alckmin, apesar que dava para ver que ele estava muito constrangido, porque todo mundo sabe que ele é ligado às políticas do atual governo Michel Temer, ou seja, ele ali era um representante do governo Temer, essa que é a grande realidade. O Meirelles, ele tá tão dividido, ele é do partido do presidente da República, mas nem toca no nome do Michel Temer. Por quê? Porque sabe que o governo Michel Temer foi um total desastre. Aí ele usa o mandato que ele foi ministro da Fazenda do governo Lula, que naquela época criou-se 10 milhões de emprego, e foi o tempo que o Brasil mais cresceu, para tentar se associar à imagem do ex-presidente Lula. O Ciro Gomes, todo mundo já conhece, né, o ânimo dele exaltado,
deputado, mas ontem ele estava totalmente controlado. O Jair Bolsonaro, na minha opinião, foi bem, foi muito bem, porque ele soube responder com educação, mesmo sendo provocado várias vezes. Lembrando aqui que o PSL, o partido do Bolsonaro, foi o mais fiel ao Michel Temer na Câmara dos Deputados. Mas só resta lembrar e dizer para vocês também, né, que o Bolsonaro ele é novo nesse partido, então não quero associar ele tanto a isso, porque apesar de ser o partido dele ter apoiado tanto o presidente Michel Temer, ele está há pouco tempo no partido, ou não é o tempo suficiente, né, gente, para se formar uma opinião. O que me surpreendeu bastante, gente, foi o Daciolo, né? Ele foi bastante enérgico, ele falou as frases, digamos assim, com coragem, com convicção no que dizia. Ele mesmo falou que, se caso for eleito, gente, ele vai fazer uma auditoria nas contas públicas do Brasil, né, que é bem-vindo, né, para saber a real situação desse país, porque falam, mas ninguém sabe se é de verdade. E, gente, a Marina Silva, infelizmente, ela é que nem Copa do Mundo, né? Aparece de 4 em 4 anos e eu não consigo decifrar aquela mulher, não consigo, não sei, não posso nem explicar. E o Álvaro Dias, confesso que me decepcionou bastante, que eu esperava muito mais dele no dia de ontem. Bom, gente, fico por aqui, dá sua opinião aí, o que você achou do debate? Canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias e entretenimento.